Romanos capítulo 15, versículo 12. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Outra vez diz Isaías. Todos estes textos citados por Paulo faziam parte das literaturas religiosas dos hebreus, com indicação de que uma nova aliança seria possível, não só com o povo de Deus Israel, mas com todas as nações do mundo. Isaías foi um profeta muito usado por Deus para falar a respeito da vinda do Messias prometido, como também em várias de suas profecias falavam sobre um novo tempo, que na era própria de Deus veio a se chamar de nova dispensação da graça de Deus por meio de Cristo Jesus. Ele que veio ao mundo implantar um tempo favorável para todas as nações do mundo. Outra vez diz Isaías, uma raiz. Tem um trecho do profeta Isaías que é conhecido como predição puramente messiânica, que é efetivamente o capítulo 53 do profeta Isaías. E logo no seu começo, fala justamente sobre esta raiz de Jessé, que nós podemos ler em Isaías 53, versículo 2, que diz assim: porque foi subindo como um renovo perante ele, e como raiz de uma terra seca, não tinha beleza nem formosura. E olhando nós para ele, não havia boa aparência nele, para que o desejássemos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá. Esta era uma metáfora judaica muito conhecida do povo de Deus, para falar a respeito da forma como Deus exaltou a Davi, filho de Jessé, o tirando dos pastos das ovelhas e o exaltando como rei de uma nação chamada Israel. O Messias também seria levantado por Deus como alguém que ninguém dava nada por ele, aparentemente, mas que sua exaltação viria diretamente do Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Deus o exaltou soberanamente acima de tudo e de todos. Outra vez diz Isaías, uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar. A forma como Deus fez na vida de Davi, muito mais o Senhor Deus fez
com o seu filho Jesus, que foi nascido em uma família muito simples da sociedade judaica, passou anos no ostracismo, mas que no momento certo Deus o coroou com muita virtude e poder, como nunca antes houve dele e nem depois dele alguém que tivesse tanto poder como o Cristo de Deus. Quem conhece a biografia do Senhor Jesus Cristo sabe muito bem que foi Deus quem o exaltou soberanamente, lhe dando um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Cristo se dobre todos os joelhos em cima nos céus e embaixo na terra. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger, para governar. Isso já era dado por certo, e o profeta Daniel escreveu sobre isso, Daniel capítulo 7, versículo 14, falando a respeito do Messias de Deus. E foi-lhe dado domínio, e a honra e o reino, para que todos os povos, nações e línguas o servissem. O seu domínio é um domínio eterno que não passará, e o seu reino tal que não será destruído. Isso foi confirmado pelo próprio Senhor Jesus e está registrado em Mateus capítulo 28, versículo 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. E numa profecia futurística, no livro do Apocalipse já fala sobre o Senhor Jesus. Apocalipse 19:16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Portanto, Jesus Cristo de Nazaré está sentado à destra do trono de Deus, dominando sobre tudo e sobre todos, porque foi constituído por Deus como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios. Esta profecia de Isaías apontava diretamente para a igreja remida de Cristo, que começou a ser formada ainda com a presença do Senhor Jesus aqui na terra, mas que veio a ser consolidada depois do sacrifício de propiciação e expiação do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque reconciliou com Deus os moradores da terra. Com a nova dispensação da graça de Deus com a humanidade, agora todos os povos do mundo se chegam a Deus. Isso porque Jesus realizou a obra de redenção. Finalmente, outra vez diz Isaías: uma raiz em Jessé haverá, e naquele que se levantar para reger os gentios esperarão. Evangelho de João, capítulo 1, do versículo 10 ao 14, fala sobre os gentios esperando em Cristo. E diz assim: estava no mundo e o mundo foi feito por ele, e o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu e os seus não o receberam. Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai,
cheio de graça e de verdade. Portanto, todo aquele que aceita Cristo Jesus como Senhor e Salvador, agora são filhos de Deus, porque esperam em Cristo Jesus, nosso Redentor. Quero mais uma vez solicitar a você que compartilhe este áudio e vamos juntos semear o glorioso Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele, somente Ele, que vive e reina para todo sempre.